A cidade de Éfeso, ela é uma cidade perto ali da região do litoral. Ela tinha mais ou menos 250 mil habitantes naquela época. Isso, para aquela época, era uma mega cidade. Isso é como se a gente estivesse falando de uma capital aqui do Brasil. Naquela época, as cidades tinham menos habitantes. Mas aquela cidade, você podia encontrar de tudo ali. Era uma cidade rica, mas ali também tinha muita prostituição, muita feitiçaria, ali tinha muita magia, ocultismo, tinham sacrifícios a deuses pagãos, astrologia, tinha ídolos por todos os lados. E o que acontecia ali? A economia da cidade, ela era baseada em vendas de coisas para ídolos. Naquela cidade, para você ter ideia, tinha ali o templo de Ártemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha muita coisa naquela cidade, mas se a gente pudesse parar para resumir, Éfeso era considerada a capital do inferno, porque de tanta coisa ruim que tinha lá. E quando a gente para observar, a gente, com a nossa mente humana, a gente pensa, será que lá, tendo tudo isso de errado, pode acontecer alguma coisa boa? Cristo pode entrar e pode renovar? Mas eu já quero liberar uma palavra profética nessa manhã para a sua vida. Por mais que a situação esteja complicada, por mais que esteja o caos, Deus é especialista em trabalhar nesse tipo de situação. Talvez você pense, no lugar onde eu moro, não é possível, tem aquela barricada, tem isso, tem aquilo, tem aqueles trabalhadores informais, mas Deus é especialista em ir lá e fazer a diferença e mudar aquela situação. Eu profetizo que o lugar onde eu moro, o lugar onde você mora, não vai ser reconhecido pelo lugar que tem barricada, mas vai ser conhecido pelo lugar que a glória de Deus se manifesta, pelo lugar que o poder de Deus transforma vidas, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando a gente para observar diversas cidades que têm esse contexto, Cristo, quando entra, faz uma grande transformação. Então, eu creio que para São Gonçalo tem jeito. Eu creio que para São Gonçalo tem transformação. Mas a transformação só acontece na cidade quando um crente de verdade se posiciona. Quantos estão dispostos a se posicionar para que nós tenhamos uma diferença em nossa cidade? E Paulo, então, ele chega nessa cidade, com todo esse contexto ali, com toda esse histórico ali, ele chega na cidade sozinho. Fica imaginando, ele não levou equipe, não levou ninguém, mas ele chega com algo que faz a diferença, a unção de Deus. A unção de Deus, ela faz a diferença. Por mais que você esteja sozinho no seu trabalho, mas você tem a unção de Deus na sua vida. E a unção de Deus na sua vida vai fazer a diferença naquele lugar. Por mais que você fale, na minha casa está todo mundo desviado, só eu que sou cristão, mas você tem a unção de Deus, e a unção de Deus vai fazer a diferença naquele lugar. Paulo, ele chega, ele encontra um grupo ali pequeno de discípulos, ali aproximadamente 12 homens ali. Então ele pergunta para aqueles homens, olha, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles então respondem para Paulo, olha, a gente nem sabe o que é o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, vocês foram batizados como? Ele, no batismo de João, que era o batismo de arrependimento. E muitas das vezes, a gente está aqui nesse ambiente de igreja, a gente aceitou Jesus, entregou a nossa vida, a gente confia, a gente tem fé, mas ainda falta o fogo do Espírito em nossa vida. Ainda falta algo a mais. Às vezes a gente vem para a igreja como uma rotina, mas a presença de Deus não pode ser rotina. A presença de Deus tem que ser algo valorizado.
A gente vem para o culto como se fosse mais um dia, e não é. O culto ele é um momento de intimidade ao Senhor. A gente precisa valorizar esse momento de estar na casa do Senhor. O pastor Tiago ele fala muito sobre a importância de estarmos na casa do Senhor, porque aqui é a reunião dos santos para a gente adorar o nome do Senhor. Não adianta a gente, eu amo ao Senhor, mas por qualquer motivo eu não estou na igreja. É importante a gente estar aqui para juntos cultuarmos, adorarmos o nome do Senhor. Paulo, então, ele impõe a mão sobre aqueles homens, e quando ele impõe a mão naqueles homens, algo sobrenatural acontece. Eles recebem o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, eles profetizam, eles são renovados. O que falta muitas das vezes na gente é o renovo do Espírito Santo, para que a gente consiga mudar a mentalidade e olhar a vida de outra forma. A Bíblia fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que entenda qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E isso a gente consegue através do Espírito Santo agindo em nossa vida. Porque quando nós somos renovados pelo Espírito Santo, quando nós somos cheios pelo Espírito Santo, o que era normal passa a se tornar extraordinário. A gente passa a não se contentar a viver só no natural. A gente quer sempre o sobrenatural. A gente quer sempre algo mais. E a Bíblia continua narrando que Paulo, naquela cidade, ele, depois de impor a mão, aquelas pessoas receberem o Espírito Santo, ele começa a pregar ali no templo. Ele prega por aproximadamente 3 meses. Só que a mensagem de Paulo começa a incomodar as pessoas. Paulo, então, ele é expulso do templo. E para uns, poderia ser um motivo de, poxa, fui expulso, acabou, estão se levantando contra o meu ministério, isso, aquilo. Mas Paulo não. Paulo ele encontra uma oportunidade em meio ao caos. Talvez o problema que veio sobre a sua vida e que você está usando como uma desculpa para pausar o seu ministério, é Deus olhando para você e falando: olha, enxergue como uma oportunidade para você reinventar e você ter outras formas de trabalhar. Paulo, o que ele faz? Ele aluga um espaço chamado a escola de Tirano. Tirano, ele era provavelmente um professor de filosofia daquela época, e diz a história que ele tinha ali o seu horário de aula, mas durante o seguinte horário, de 11 da manhã até as 16 da tarde, era vazia aquela escola. Então Paulo ele aluga esse horário de 11 às 16, porque, segundo a história, dizem que a população daquela cidade tirava esse período para descanso, porque parava para o almoço, devido ao sol, devido a N situações, eles tiravam esse período para descansar. E aqui eu aprendo algumas coisas já com Paulo, porque esse era o horário mais quente. Imagina se a gente marca um culto aqui meio-dia. Meu Deus, que prova. Mas era o horário mais cansativo, horário de descanso. Paulo, ele abre mão do seu descanso. Paulo, ele enxerga uma oportunidade em meio ao caos. E o que acontece? Pessoas começam a aprender. E a Bíblia diz que Paulo ficou por 2 anos ali ensinando aquelas pessoas. Talvez o que era o pior horário, que ninguém queria, tinham pessoas sedentas pelo Espírito Santo, pessoas querendo aprender. Então, eu já aprendo que horário, que nada disso pode servir como desculpa. Foi como o pastor Júnior falou, temos o nosso discipulado, domingo, 9 horas. Quer ver quando a gente vai começar a viver um avivamento grande? Quando todos entenderem a importância de estarem aqui às 9 horas para a gente aprender um pouco mais da palavra. Porque, às vezes, a gente confunde movimento de avivamento, movimento com avivamento, na verdade. Porque o avivamento, ele não é movimento, o avivamento ele é mudança. E a Bíblia fala que nós somos limpos pela palavra. O povo abriu mão do conforto e durante 2 anos eles iam para aprender mais da palavra de Deus. E o resultado qual foi?
A Bíblia diz: e toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. E a Bíblia continua narrando. Esse capítulo ele é muito bom, tem muita coisa ali. A Bíblia continua narrando que Paulo, ele, através da sua pregação, através da sua conduta ali, vivenciou diversos milagres ali naquela cidade. O ambiente ele estava tão carregado da glória de Deus que o lenço que Paulo usava, o avental que Paulo usava, os panos que Paulo usava, eles, quando as pessoas encostavam nele, eram curados. Olha que ambiente de glória. Pessoas eram libertas, pessoas eram salvas. E não era sobre Paulo, era sobre a unção que estava na vida de Paulo. E eu creio que isso também vai ser possível. E não vai ser sobre você, vai ser sobre a unção que você carrega. A unção que você carrega vai mudar ambientes. A unção que você carrega vai tirar pesos de ambiente. E a Bíblia narra, continua narrando. Acontece um fato aqui, engraçado, mas perigoso. Creio que os irmãos já ouviram sobre essa história. Paulo, ele, quando está ali curando, pregando e libertando, ele é muito observado. Então a Bíblia narra que alguns jovens, vendo Paulo fazendo aquilo, eles querem imitar Paulo. Eles veem uma pessoa endemoniada e vira para a pessoa e fala: olha, pelo Deus de Paulo, sai! O demônio olha para eles e fala o seguinte: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu já ouvi falar, e vocês quem que são? A Bíblia fala que os demônios dão uma coça nele, tira a roupa, amarra. Olha, eles saem fugindo dali, passando uma vergonha tão grande. E aqui o que eu aprendo? O inferno não teme a nossa religião. O inferno, ele não teme quando eu falo de Jesus. O inferno teme quando eu tenho intimidade e vivo com Jesus. Não adianta chegar lá fora e falar de Jesus, mas se eu não tenho uma vida que ela justifique ali a minha fala. Eu lembro de um vizinho lá da minha mãe, que ele até faleceu, mas ele, depois que ele tomava umas cervejinhas, que ele ficava mais esperto, ele queria evangelizar as pessoas. E aí ele começava a cantar: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Mas nunca ia na igreja, nunca nada. Mas depois que bebia, ele queria evangelizar e cantava, falava de Jesus. Mas isso é o inimigo querendo gerar confusão no nosso meio. E não adianta falar de Jesus, eu tenho que viver Jesus. Não adianta eu ter uma religião, eu preciso ter um relacionamento diário com Deus. E a Bíblia narra que naquela cidade acontece um avivamento extraordinário, aonde muita gente confessa pecado, aonde no começo eu falei que era uma cidade dominada por magia, ocultismo, por N situações ali. Os magos, eles queimam os seus livros. A Bíblia narra que eles queimaram aproximadamente 50.000 moedas de prata, o valor dos livros que eles queimaram. Às vezes tem gente que entra para a igreja e tem alguma coisa em casa, fala: vou vender, botar no desapega para ganhar um dinheirinho. Mas aqui a Bíblia narra que eles, pelo contrário, por mais que tivesse um alto preço, um alto valor ali naquilo, eles romperam com o passado e queimaram em praça pública. Então aquilo que te lembra o seu passado, essa é amanhã, é um chamado para você se libertar disso. Porque eles deixam aquela vida velha para trás, eles mudam, e com essa mudança o avivamento chega aqui na cidade, lares são transformados, famílias são restauradas, ruas mudam, tudo muda, a economia da cidade muda, porque a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ela invade aquele ambiente. E
agora eu contei já um pouquinho dessa história, um pouco desse contexto. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 lições para que a gente tenha um 2026 de sucesso. Se você puder anotar, anote que vai ser bom. A primeira lição: renove sua vida no Espírito Santo. Não dá para entrar no novo ano com a vida apagada. A gente precisa ter um renovo do Espírito Santo. E para que eu preciso desse renovo? Primeiro, um renovo para continuar a nossa caminhada. Porque a caminhada cristã, ela não é fácil. Ela tem altos, tem baixos. Quem diz que a vida ela é um mar de rosa, te enganou, mentiu. Não é isso não, tem problema, tem dificuldade. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E muitas das vezes, o que mais desmotiva o crente ali, uma das formas do inimigo ele atacar é gerando desânimo no crente. E eu quero profetizar que em 2026 você vai vencer esse desânimo. 2026 vai ser um ano diferente, porque você vai entrar em 2026 lendo mais a Bíblia, você vai entrar buscando mais a presença do Pai, você vai buscar tendo um relacionamento diferente com o Pai. Para que você precisa renovar? Para que você tenha sucesso nas suas decisões. Tem muita gente que decide as coisas por impulso, que não analisa os fatos, não pede direção a Deus sobre as suas escolhas. E o resultado? Tudo tem consequência. Entra ano, sai ano, e é porque eu sou assim. Não. Pede direção ao Pai na hora de escolher, na hora de decidir. Não haja por impulso, porque o Espírito Santo, ele quer guiar as suas escolhas, mas ele só vai guiar a partir do momento que você permitir. Ele está na porta batendo. Ele não vai entrar se você não permitir. Por que nós precisamos de um renovo? Para que a gente possa vencer as tentações. Tem gente que entra ano e sai ano e é tentado pela mesma coisa. Entra ano, sai ano e é tentado pela mesma coisa. E de tanto ser tentado, acaba cedendo à tentação. Mas eu profetizo que em 2026 você vai vencer a tentação, porque 2026 você vai estar firmado na palavra de Deus. Quando a gente se renova no Senhor, a gente não repete, a gente consegue romper aquilo que nos limita. Segunda lição que eu aprendo aqui com esse texto, que a gente deve fazer para entrar 2026 bem, romper com o passado. A Bíblia fala que a cidade queimou todos os livros. Nada foi escondido. Eles foram para ali para o centro da cidade e queimaram os livros caros, aproximadamente 50 mil moedas de prata. Quando a gente para fazer essa conversão, dá um valor muito alto. Eu fiz, mas eu esqueci. Oi? Mais de 1 milhão, mais de 1 milhão. Por que a gente precisa romper com o passado? A gente precisa romper com os nossos hábitos que atrasam as nossas vidas. Tem gente que tem determinados hábitos que impedem o seu crescimento. Uma vez eu assisti uma palestra onde eu ouvi uma frase que ficou gravada no meu coração. O palestrante falou: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. E quando eu parei para observar, eu falei: caramba, pior que é verdade. Se você acorda e levanta só para o lado direito, você vai sempre levantar para o lado direito. Se você faz uma coisa no seu trabalho, em casa você vai fazer a mesma coisa. Porque a forma que você faz uma coisa, você faz tudo. Isso está ligado ali à psicologia e tal, mas em Cristo a gente consegue romper esses hábitos e ser uma nova criatura. Porque tem hábitos que mais atrasam a nossa vida do que levam a gente para frente.
porque eu estou desempregado, estou buscando um emprego, mas acordo meio-dia, não faço nada, não faço um curso, não faço isso, não faço aquilo. Infelizmente, só se Deus quiser mesmo, porque está difícil. A gente precisa criar hábitos que nos levem para frente, que nos aproximem de Cristo. Se esse hábito até hoje não conseguiu te levar aonde você quer chegar, é a hora de você romper. Não adianta mudar o ano e continuar com esse mesmo hábito antigo. Porque tem gente que usa aquele ditado, a pontualidade é uma virtude dos entediados. E aí, se o culto é 10, chega 10h30, 10h20. Irmão, se é 10, é 10. Vamos ter pontualidade, porque são hábitos saudáveis. Rompa com isso que atrasa a sua vida. Rompa com ambiente e pessoas que tiram ali de você. Às vezes a gente força tanto para estar em determinados ambientes, mas são ambientes que às vezes fazem pouco caso pela nossa presença, que às vezes são ambientes que sugam ali da gente, são ambientes que colocam a gente para baixo, às vezes são amizades que não nos aproximam de Cristo, são amizades que às vezes não são nossos amigos de verdade, são pessoas que às vezes elas querem de você, mas não retribuem à altura. Entre em 2026, se afaste, rompa com esses ambientes, rompa com essas pessoas que não agregam na sua vida. Pessoa que tem ambiente que às vezes você chega tão bem e o ambiente é tão carregado que você sai de lá tão mal, que atinge ali áreas da sua vida. Então, é o ano de você romper com essas pessoas e esses ambientes, porque Deus ele não abençoa caminhos onde você não foi enviado. Às vezes a gente quer entrar em caminhos na qual Deus não mandou, a gente quer forçar e tudo está dando errado, só a gente não está vendo. Rompa com memórias que distorcem as suas identidades. Às vezes tem apelidos, tem situações que já não fazem mais parte da sua vida. Tem situações que, olha, no passado eu fui isso, fui aquilo. E tem gente que não consegue avançar e crescer porque está preso nessas lembranças do passado. Mas em Cristo tudo se fez novo. O que te prende no passado, Jesus ele levou naquela cruz. Então, coloque sobre a cruz essas memórias que te impedem de avançar. Porque no passado eu tentei fazer isso, não consegui, hoje eu não vou fazer mais porque me desanimou. Não, pelo contrário, se você não conseguiu, 2026 vai ser o ano que você vai conseguir. Vai ser o ano que você vai colocar Deus na frente e Deus vai te dar ali sabedoria, Deus vai te dar discernimento para que você consiga avançar. A sua identidade é uma identidade de filho de Deus, é uma identidade de uma nova criatura. Aquilo que te prende ao passado, coloque sobre a cruz e viva o novo de Deus para a sua vida. Terceira lição, deixe o seu testemunho impactar a sua cidade. Porque a Bíblia vai falar, por mais que Paulo pregava dentro da escola de Tirano, o alcance da mensagem que Paulo trouxe não ficou só dentro da escola. Por 2 anos ele pregou na escola, mas a cidade inteira foi transformada. E o que transforma a cidade? São pessoas que se entregam à verdade, que buscam conhecer. Não adianta, às vezes, a gente, vamos orar e vamos isso, aquilo, mas as pessoas precisam ver na gente. A gente precisa dar o nosso testemunho no trabalho, porque a maior pregação que a gente faz no trabalho é a nossa forma de viver. Porque no trabalho, às vezes, nós somos tentados a N coisas. Nós somos ali, às vezes... Eu falo, né, que às vezes o diabo ele não vai, mas ele manda o seu assistente lá perturbar. E tem situações que
é para te desestabilizar, mas a sua resposta mediante a essa situação vai mostrar que você de fato é uma nova criatura, que Cristo de fato habita em você. Não deixa a situação quente, a situação do momento, mostrar uma pessoa que você já não é mais. Deixa essa pessoa no passado. Mas quando vier a situação difícil no trabalho, conte até 100 e dá uma resposta que Cristo daria. Porque o seu testemunho vai impactar pessoas. E às vezes, a pessoa que foi enviada pelo inimigo para tentar te desestabilizar, quando ela observar a sua reação, ela vai falar: caramba, de fato fulano é uma nova criatura, de fato Deus é na vida de fulano, porque ela poderia ter me dado uma resposta, ela me deu outra. Porque o seu testemunho vai falar mais do que as palavras que você fala. Seja testemunha dentro da sua casa, porque na nossa casa é onde nós somos observados a todos os momentos. E não adianta, às vezes, a gente aqui na igreja ser uma pessoa, em casa ser outra. Então, eu lembro que antigamente, quando ia fazer, fulano vai ser levantado a diácono, fulano vai ser levantado a isso. Geralmente era feito, uma entrevista com a família da pessoa, para entender se a pessoa ela era apta ou não, como que era a conduta daquela pessoa dentro de casa. E eu lembro que alguém comentou comigo que, foi um evangelista amigo meu, que um rapaz que trabalhava com ele estava todo bobo, que ele ia ser ordenado ao ministério pastoral. Só que o que aconteceu? O pastor chamou a esposa dele para conversar. E aí perguntou: como é que é fulano em casa? Não presta, só é crente na igreja. Em casa xinga, em casa quer me bater, em casa faz isso, faz aquilo. O que aconteceu? O pastor não levantou ele. Aí depois ele ainda foi falar com esse amigo: poxa, o pastor foi conversar com minha esposa, ela falou e aí eu não fui. Aí esse amigo falou: amigo, você está todo errado. Então, o que nós somos aqui, nós precisamos ser em casa. Não adianta aqui a gente ser uma pessoa e no bastidor a gente ser outra pessoa. Porque em casa a gente está sendo observado. Em casa o nosso testemunho, ele vale muito mais do que as nossas palavras. Às vezes, tem filhos que não querem ir para a igreja, que têm horror à igreja, porque às vezes escutam pais falando mal da igreja, porque às vezes escutam pais ali vivendo situações e vai gerando memórias na criança, que quando a criança cresce, adolescente, ela não quer mais ter contato com esse ambiente de igreja, por tudo de negativo que ela ouviu. Mas a gente precisa ter essa maturidade, que a criança ela não tem esse senso para discernir o que é certo, o que é errado. E elas vão ser o espelho daquilo que a gente é. Eu ouvi uma vez um padre falando, foi até engraçado, que ele foi fazer uma visita na casa, e aí quando ele chegou, o casal deixou ele na sala e falou: padre, a gente vai fazer um café para te servir. Aí o filho do casal, uma criança, ela estava olhando para o padre. Aí olhava de um lado, olhava de outro, olhava de um lado, olhava de outro. O padre estava inquieto e tentando entender o que estava acontecendo ali. Isso se repetiu por algum tempo, até que o padre não se contentou e perguntou à criança: ô fulano, está acontecendo alguma coisa? Aí ele foi e falou: padre, é que o meu pai falou que o senhor tem duas caras, aí eu estou procurando a outra. Então, assim, às vezes o que a gente fala, a criança ela não tem essa maturidade para discernir. E aí gerou um constrangimento ali. Então, isso pode abalar até a fé da nossa futura geração. A gente precisa ser testemunho no nosso bairro, porque
Eu gosto muito dessa frase: nós somos a Bíblia que o nosso vizinho vai ler. A Bíblia narra a história de uma mulher que o credor bateu na sua porta e ela não tinha ali nada, não tinha o dinheiro para pagar. Ela foi até o profeta perguntou: o que você tem em casa? Ah, tem um pouquinho lá de azeite. Aí ele vai e fala para ela: olha, bate nos seus vizinhos, procura, pega vasos e vasilhas emprestadas. Aí aqui vai apertar para algumas pessoas, porque às vezes a gente é crente, a gente não tem um bom relacionamento com o vizinho. Às vezes a gente passa pelo vizinho e não dá um bom dia. Às vezes a gente passa pelo vizinho e não tem aquele relacionamento. Se hoje o profeta te desse esse direcionamento de pegar vasos e vasilhas emprestadas com os vizinhos, como estaria ali o seu reservatório? Você conseguiria muitos ou poucos? Só reflita sobre isso. Mas entre em 2026 com uma nova postura. Seja ali a Bíblia que o seu vizinho vai ler. Dê um bom dia, tenha um bom relacionamento. Eu sei que tem vizinho que é atribulado. Tem uma vizinha minha que ela gosta de colocar o lixo no portão da minha casa. Tem o portão da casa dela do lado, ela sai da casa dela e bota lá no portão da minha casa. Mas só Jesus na causa. Mas dou um bom dia, dou aquela... A gente precisa vencer essas coisas, porque às vezes em pequenas coisas que nós somos provados, e às vezes ali era uma oportunidade da gente mostrar o que Cristo faria, e a gente não consegue mostrar. Pelo contrário, a gente mostra uma outra coisa para essa pessoa, e aí quando a gente vira as costas, a pessoa ainda vai falar: aí, fulano ainda é crente. Então eu quero compartilhar com os irmãos essas 3 lições para que a gente tenha um ano de 2026 de sucesso. Primeiro, nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Segundo, nós precisamos romper com o passado. Terceiro, nós precisamos deixar o nosso testemunho impactar a nossa cidade. Porque essa história fala sobre Efésio, mas também vai falar sobre aqui, sobre a gente. Porque a pergunta que Deus faz para a gente nessa manhã, porque Deus, Ele faz essa pergunta para a gente nessa manhã: como vamos terminar esse ano de 2025 e iniciar o ano de 2026? Será que vamos terminar da mesma forma e iniciar da mesma forma? Se continuarmos assim, só iremos mudar ali o calendário. A Bíblia fala que uma cidade inteira, ela sentiu o impacto da decisão de pessoas. Pessoas, elas serão impactadas pelo poder da sua e da minha decisão. O que nós vamos decidir para 2026? O que nós vamos levar para 2026? Será que vamos abrir mão de coisas ou iremos continuar ali 2026 com as mesmas coisas? Porque hoje é o nosso último culto de ceia. E a gente está entrando já para finalizar o ano. Talvez, como eu iniciei, 2025 foi um ano que te trouxe muitos desafios, que você cansou. Talvez você tentou algumas coisas e falhou. É normal, só falha quem tenta. Quem não tenta, às vezes, morre com um sonho no coração. Talvez você começou o ano com fé ali, mas durante o ano as tribulações foram surgindo, os desafios foram surgindo, e aquela fé que estava lá em cima foi diminuindo, e você chega hoje só com um pouquinho de fé. Talvez tenha tido coisas que tentaram fazer com que você parasse, desmotivasse, mas nessa manhã
Deus, Ele te trouxe até aqui para que você pudesse ouvir, para que você pudesse receber um renovo do Espírito Santo, para que você pudesse ser transformado, para que você não entre nesse próximo ano da mesma maneira que você vai terminar esse ano. Mas isso exige uma decisão sua, exige uma decisão minha. Eu posso escolher permanecer ou eu posso escolher mudar, eu posso escolher abrir mão, eu posso escolher viver aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã.